nosso canal. Graça e paz a todos. Que Deus possa abençoar a sua casa, seu lar, sua família, sua vida sentimental, conjugal, profissional, ministerial. Que a graça de Deus, que excede a todos os entendimentos, esteja sempre na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua família. Eu quero compartilhar com vocês algo da palavra de Deus que o Senhor tem chamado muito a minha atenção. Eu preciso compartilhar este algo, porque com certeza vai chamar a sua atenção também. É sobre a gente carregar a presença de Deus. A gente vai lendo a Bíblia, a gente vai encontrar diversos dezenas e centenas de textos bíblicos que nos mostra o que acontece quando alguém carrega a presença de Deus. Eu não vou pregar aqui, que não é uma pregação, é simplesmente uma palavra. É o tema de uma mensagem que o Senhor me deu, mas não é uma pregação. Não vou falar sobre a arca que pousou na casa de Obed-edom, não vou falar sobre isso, sobre a presença da arca, que ali dentro continha e contém as tábuas da lei, um cálice de ouro com o maná que até hoje não apodreceu, que significa alimento vindo do céu, a palavra de Deus. Uma vara de Arão que era seca e ela floresceu, foi conservada e florida ali dentro da arca, e as tábuas da aliança, as tábuas dos 10 mandamentos. E eu quero ler para vocês aqui, no livro de Êxodo 33, o versículo 11, diz assim: E falava o Senhor a Moisés face a face, como aquele que fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Aqui, vou ler a parte B. Mas o seu servo, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Eu quero que vocês prestem atenção nesse versículo aqui, porque a gente lê a Bíblia, mas a gente não observa, às vezes, as coisas de Deus. Como assim, ô pastor Ronivaldo? Deus falava com Moisés face a face, como a gente fala com um amigo. A gente chega e conversa com um amigo, beleza? Certo. Ele subiu um monte, falava com Deus, Deus falava com ele. Porém, tinha um homem chamado Josué, cara, que ele não se afastava do meio da tenda. Ele não interessava se Moisés estava na tenda do arraial ou se Moisés não estava. Ele não se ausentava da tenda, da presença de Deus, buscando a presença de Deus. Aí a gente vai ver que ele foi o sucessor de Moisés, que ele foi o general, foi ele que chegou na terra prometida, eu não vou entrar nessa área, né? Só para vocês terem uma noção de como é a palavra de Deus. O que eu quero ler mesmo e falar é sobre isso aqui, ó. No capítulo 34 e o versículo 29 do livro de Êxodo, né, que é o capítulo na sequência do que a gente leu, tá bom? Diz assim, ó: E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas dos testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falava com ele, depois que falava com Deus. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram a chegar-se a ele, a Moisés. Você está entendendo, irmão? Isso acontecia quando Deus falava face a face com Moisés. Isso acontecia porque Moisés se colocava na presença do Senhor. Moisés ia ao Monte Sinai para orar, para falar com Deus. E quando ele recebeu ali os 10 mandamentos, as 2 tábuas dos 10 mandamentos, dos mandamentos do testemunho do tabernáculo, dos testemunhos ali, diz algum historiador que tinha muito outros mandamentos que o Senhor escreveu, além dos 10 principais. Queridos irmãos, a Bíblia narra que o próprio Moisés não tinha ciência, não tinha conhecimento que a pele do seu rosto estava
resplandecendo, estava brilhando da presença de Deus. E viu Arão e todos os filhos de Israel. Isso foi visível. Presta atenção, isso foi visível aos olhos de todos os filhos de Israel, inclusive de Josué, sabe? E de todo o sacerdote Arão e de todos os filhos de Israel, diz o versículo seguinte. Versículo 30, do capítulo 34. O versículo 29 diz que Moisés não sabia. Toda vez que Moisés falava com Deus, seu rosto resplandecia. Isso quer dizer que a glória de Deus era transferida para a vida de Moisés. Moisés carregava, irmãos, de forma visível, a olhos nus, não olhos espirituais, mas olhos nus, não olhos da fé, mas olhos carnais, visível a presença de Deus. E o povo temeu a se aproximar de Moisés, porque a presença de Deus era tão forte. Irmão, isso me quebra, isso me desmancha, isso me impulsiona para orar, porque, cara, a presença de Deus era tão forte na vida de Moisés que as pessoas ficavam com medo de se aproximar, até Arão, o sacerdote, de se aproximar, de se chegar próximo a Moisés. Que o seu rosto resplandecia, seu rosto brilhava, a pele do seu rosto brilhava da presença de Deus. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a gente carregar, né, essa presença de Deus. Eu quero falar um pouco, não estou falando mal de pastores, em hipótese alguma, mas a gente tem, graças a Deus, em nosso Brasil, pastores, missionários, que estão no Brasil, que estão na África, que estão no Canadá, que estão nos Estados Unidos. Temos pastores, como foi pastores Billy Graham e outros pastores americanos, missionários. Enfim, Deus tem sempre levantado os seus servos, né? Mas, irmãos, esses caras se tornaram tão famosos e, às vezes, por que esses caras caem? Porque esses caras, ele de repente cresceu, subiu e ficou famoso, o mundo inteiro conheceu, e de repente ninguém se ouve falar mais nele. Eles estão por aí, estão vivos. Sabe por quê? Eu tenho a resposta para você e para eles, se eles ouvirem esse vídeo algum dia. Pararam de falar com Deus. E quando você para de falar com Deus, você não recebe a presença de Deus, irmão. Eu já conheço tanto, já conheço a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. Tudo que você perguntar, eu tenho uma resposta de cor para dar na Bíblia. Eu sou teólogo, eu sou poliglota, eu sou doutor em teologia. Não estou sendo contra o doutorado em teologia. A gente tem que buscar, quanto mais a gente conhece, é bem melhor se conhecer a palavra de Deus. Porém, a gente precisa fazer que nem Moisés, cara. A gente precisa subir no monte. Isso não quer dizer que especificamente você tem que orar no monte. Eu oro em monte, mas não quer dizer que especificamente você precise orar no monte para atrair a atração de Deus para a sua vida. Sua casa, irmão, seu quarto, o puff da sua casa, sofá da sua casa, faça a sua casa um templo, um lugar de oração. Convide a sua esposa para buscar a Deus junto. Põe um louvor, hoje é tão fácil, liga o YouTube lá, põe lá Juliano Som, Alessandro Vilaboa, ou outros cantores mais antigos, cantores como a Thalita, Chiles, né? Mara Lima, Raiz Ravel, sei lá. E dobra o teu joelho e vai buscar o Senhor, irmão. Vai invocar o nome do Senhor, porque é invocando o Senhor que você vai trazer a presença de Deus para você. Sabe, irmão, porque as igrejas crescem, e tem pastores com qual as igrejas crescem, porque o pastor carrega a presença de Deus. Não é porque o pastor é bonito, não é porque o pastor fala bonito, não é porque o pastor é intelectual. Não, porque ele carrega a presença de Deus, e a presença de Deus atrai as pessoas. Quando a presença de Deus está na casa, irmãos, na igreja, é aquela coisa tão linda, é aquele culto tão leve, aquele culto tão suave, cara. Meu Deus, você não quer vir para casa, você quer ficar ali, você não quer que o culto termine. Mas, irmão, como não tem a presença de Deus na casa, cara, 10 minutos de culto parece 10 horas. É um peso, é uma coisa horrível. Você não consegue sentir a presença de Deus, porque na casa é o lugar da presença de Deus. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós. Nós também somos templo, somos casa, irmão. Viu? Somos casa, morada do Espírito Santo. Então aí a importância de que hoje as pessoas falam muito, de que hoje as pessoas pregam muito, grandes avivalistas, e etc. Mas, porém, não acontece cura, não acontece milagre. Você não vê
um paraplégico voltar a andar, um cego voltar a enxergar, um surdo voltar a ouvir. Você não vê milagres, sinais e maravilhas, que nem no princípio da igreja primitiva, e como houve o primeiro grande avivamento no Brasil, acontecer. Por quê? Por falta de oração, sabe, irmão? Por falta de se colocar na presença de Deus. Às vezes você diga, mas irmão, eu oro, eu busco a Deus. Irmão, eu não estou falando aqui de oração. E 5 minutinhos, 10 minutos, estou falando de orar, de buscar, de entrega. Outras pessoas se colocam na presença de Deus para orar, e eles colocam na presença de Deus falando assim, Senhor, vem aqui, eu quero isso, eu quero aquilo. Irmão, esquece, irmão. Você vai impor, sim, você vai colocar as suas ansiedades, os seus desejos, as suas necessidades, você vai expor ao Senhor, Senhor, eu preciso disso. Mas a Bíblia diz assim, pedir e não receber, porque pedir mal, porque pedir para gastar em vossos deleitos. O que é aquilo que é para gastar em meu deleite? É para gastar para mim, para meu uso pessoal, no meu prazer, no meu bom prazer, nos meus deleites. Eu vou me deleitar, vou me alegrar, vou me satisfazer quando eu recebo aquilo da parte de Deus. Porém, há uma coisa que às vezes a gente não enxerga em nós, mas as pessoas que estão de fora, pessoas da igreja, principalmente pastores, obreiros, pessoas que têm liderança, que têm cargos na igreja, você precisa estar em constante oração. Porque você é destaque na igreja, você é uma pessoa que todo mundo está olhando para você, seja você um diácono, seja um staff, um presbítero, um evangelista, um cooperador, um pastor auxiliar, um pastor titular, todo mundo está olhando para você. Você faz parte da música, né? É um ministro de música, você é um instrumentista, é um vocalista. Todo mundo está vendo você. Então você precisa ter algo diferente. E esse algo diferente é algo que você não vai conseguir com a sua intelectualidade, com a sua maquiagem, com as suas roupas finas e caras. Você não vai conseguir. Não que sou contra isso. Use, se Deus te deu, amém. Use sua melhor roupa para adorar a Deus. Use, sei lá, a sua melhor maquiagem para adorar a Deus. Seu melhor terno, seu melhor instrumento, né? Mas, irmão, você precisa carregar algo. Porque, querido, você não pode dar o que você não tem. Eu posso dar essa Bíblia para quem eu quiser. Ela é minha, certo? É minha Bíblia, eu comprei. Se amanhã, eu gosto muito dessa Bíblia, de estudar, fazer estudo com ela, mas amanhã o Senhor toca no meu coração, eu posso dar. Eu posso, irmão, você tem Bíblia? Não, toma aqui. Apesar que hoje a gente tem a Bíblia digital, mas toma essa aqui para você estudar a Bíblia. Você lê a Bíblia. Não esqueça de estudar a palavra de Deus. Isso eu posso entregar para alguém porque eu tenho. Eu carrego, é minha. Agora me responda. Você vai entregar o que de Deus para alguém se você não carrega? Ah, mas não é de Deus, é Deus que usa, é Deus que usa. Mas você tem que carregar em você. Você tem que carregar dentro de você. Você não pode compartilhar algo de Deus que você não tem. Que você não recebeu de Deus. A Bíblia diz assim, receber de graça tais, de graça entregai. Quando você entrega a palavra de Deus, entrega seu louvor, sua adoração, você está tirando de dentro de você, você está entregando. Então Moisés, irmão, carregava uma presença sobrenatural de Deus na vida dele. Que as pessoas ficaram até com medo e de forma visível enxergaram essa presença. O rosto, a face de Moisés brilhava. Está na hora de você que está querendo que Deus te use, carregar a presença de Deus, irmão. Por que as coisas espirituais não fluem na sua vida? Porque você está orando pouco. Você precisa buscar a mais, você precisa se encher de Deus, você precisa carregar a presença de Deus. Porque quando você carrega a presença de Deus, aonde você chega, as pessoas olham e notam. Você não precisa dizer que eu sou crente, eu sou pastor, eu sou evangelista. Você não precisa se anunciar, porque a presença de Deus vai te anunciar. A presença de Deus vai dizer quem você é, irmão. A presença que você carrega vai identificar quem você é. Quando Jesus foi crucificado, foi preso para ser levado a Pilatos e ser crucificado, Pedro, ele estava ali com Cristo. Ele carregava uma tipologia de Cristo, uma presença de Cristo na vida dele.
Ele não tinha recebido ainda o batismo com o Espírito Santo, mas ele carregava. Ele estava com o mestre, ele ceiou com o mestre, ele andava com o mestre, ele ouvia os ensinos do Senhor, um dos seus 12 discípulos. E aí Jesus, o povo estava ali reunido, Pedro estava ali no meio, um pouco mais afastado da reunião, diz a palavra de Deus, e a moça olhou e falou assim: ó, você é o discípulo dele, você se veste até como a ele, você parece ele, você carrega o aspecto dele, você carrega a presença de Jesus na sua vida, você é um dos discípulos dele. Aquela mulher confessou de que Pedro carregava a presença de Jesus. E Pedro disse: não, eu não conheço esse homem. Ah, meu Deus. Por que você se nega, irmão, a ser identificado como aquele que carrega a presença de Deus? Como pode você se negar a ser identificado por pessoas que não carregam a presença de Deus? Eles olham para você e dizem assim: ele carrega a presença de Deus, ele tem algo diferente. Essa pessoa é crente, essa pessoa serve a Deus, cara. Essa pessoa é uma pessoa sincera, sem você dizer nada, sem a pessoa nem sequer te conhecer, só em olhar para você. Isso acontece quando você carrega a presença de Deus. E essa presença vem através da sua entrega. Não estou falando de entrega só na igreja. Sim, a gente vai na igreja para entregar, para pôr para fora, para adorar. Para, né, irmãos? Eu sou aquele tipo de pessoa quando eu estou pregando, às vezes eu grito. E às vezes, como eu estou adorando no culto, eu não grito. Eu adoro, às vezes em silêncio. Às vezes eu ponho a mão no meu peito aqui, baixo minha cabeça e ele em silêncio, o povo adorando, meus irmãos adorando, o fogo caindo e eu sentindo a presença de Deus, chorando ali. Eu tenho minha forma de entregar, de adorar a Deus. Já tem aquele irmão que adora a Deus, se entrega pulando. Né? Importante é que você entregue, que você tenha uma entrega. O culto é para isso. É para se reunir, é para sentar na mesa, é para comunhão entre os irmãos, é para a operação do Espírito Santo. Porque como a igreja se reúne, ali existe diversidade de dons. Há irmãos que têm profecia, há irmãos que têm ensino, há pessoas que têm visão, há pessoas que têm revelação. Entendeu? Então se reúne todo mundo ali e todo mundo adorando a Deus ali. Deus começa a trabalhar, compartilhando conosco a sua palavra, a falar. A gente que arranca do pregador aquilo que a gente necessita. Quando a gente chega na igreja, através da nossa adoração, da nossa entrega. Você já viu o pregador vir com mensagem, esboço pronto, e chegar assim no altar? Não, eu estava com o esboço pronto. Eu estava aqui, estudei, preparei, chegou aqui, Deus mudou. Porque a igreja arrancou essa mudança. A igreja que carrega a presença de Deus arrancou uma outra pregação daquele pastor que iria ministrar uma palavra e na última hora Deus falou: não, você não vai ministrar essa palavra, você vai ministrar essa aqui, porque é essa aqui que minha igreja precisa ouvir hoje. Foi nós como igreja. Foi você como igreja que arrancou das mãos do pregador a mensagem que ele queria pregar, para que ele pudesse pregar aquilo que você precisava ouvir de Deus, através da sua entrega. Isso é muito profundo, irmão. Isso é uma coisa extraordinária. Falei que estaria falando um pouco sobre a presença que você carrega. A presença de Deus é uma coisa sensacional. Não tem como você mudar. Você é, a Bíblia diz, você não pode. Jesus disse, você não pode servir a do Senhor, cara. Você não pode servir a Deus e ao mundo. Você é separado por Deus. Entenda de uma vez por todas. Você é separado. Você é livre. Você pode andar no short. Você faz... Tudo bem, irmão. Não estou falando aqui de usos e costumes. Eu estou dizendo que você é separado, cara. Você é separado. Você não pode sentar na mesa dos escarnecedores. Você pode estar no meio da sociedade. Mas você tem que ser a luz. Você já viu? Você acendeu a luz e esconder? Onde é que você põe a luz da sua casa? Não é no teto? É ou não é? Para clarear todo o ambiente? Na luz da sua casa. Eu nasci em fazenda. Na fazenda que eu nasci não tinha luz elétrica. Meu pai colocava o candeeiro e ele botava lá no lugar mais alto para poder clarear todo o ambiente. Jesus disse que não se pode pegar uma lâmpada, irmão, acender e esconder debaixo de um ambiente
debaixo de uma cama, debaixo de um guarda-roupa, debaixo de um armário, debaixo de uma mesa. Não. A luz, ela não é colocada debaixo da mesa, ela é colocada no lugar alto, porque ela tem que clarear. E como você sendo a luz, você quer se omitir a trazer essa radiação dessa luz? As pessoas têm que olhar para você e dizer que você carrega algo de Deus. Isso tem que estar visível na minha vida e na sua vida, de que você transporta, de que você é um vaso, é um recipiente que carrega algo de Deus. E você carrega, porque você é uma pessoa de oração, uma pessoa que busca Deus. Irmãos, é lindo como a gente busca Deus. Eu quero dizer aqui, irmão, que a oração não te traz status, não te traz fama. Sabe, irmão? Eu poderia estar aqui orando, né? Existe vários pastores que fazem a oração do Salmo 91, que não é oração, é reza, né, irmão? A oração é espontânea, a oração é momentânea. Você vai contar para Deus, não é repetição. A oração, não confunda reza com oração. Oração é espontânea. É como uma conversa não programada. Certo? Não é um roteiro de oração. Não, a oração, querido, é que seu sentimento, é aquilo que você precisa dizer para Deus. Que é oração? Eu chegar para Deus e dizer: Senhor, eu não estou bem hoje. Eu estou triste hoje, eu não estou alegre, me ajuda a me alegrar. Senhor, hoje tem culto na igreja, mas eu não estou com vontade de ir. Senhor, por quê? Tira esse mal-estar, eu preciso estar adorando o Senhor junto com meus irmãos. Isto é oração. Então, lê a Bíblia, Salmo 91, eu amo o Salmo número 3. Muitos são a Bíblia, coisas maravilhosas. Você precisa ler, é lindo, é maravilhosa a Bíblia. É possível você ler a Bíblia e Deus não falar com você. Mas o que eu quero trazer para você, compartilhar, entregar para você é isso, que você precisa carregar a presença de Deus. Você precisa mostrar. Não é que você vai fazer para mostrar, para se aparecer. Eu sou tal, sou um pastorzão, eu sou um irmãozão, sou um servo de Deus. Você não se auto-anuncia, irmão. Você não se autoprograma, irmão. Você já viu um rei se programar? O rei é rei. Ele pode chegar e falar: eu sou o rei. Mas todo mundo sabe que ele é rei. Quando ele vai num ambiente, entra o arauto do rei. Que é o arauto do rei? Aquele que vai na frente falar: atenção, senhores e senhoras, Sua Majestade, o rei fulano de tal, Sua Majestade, a rainha fulano de tal. Alguém anuncia, irmãos. Esse é nós. A Bíblia diz que nós somos o arauto. A gente anuncia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a gente carrega o reino de Deus em nós. A gente carrega o Espírito Santo, irmão. Imagine isso. O que isso significa? Você carregar em si o Espírito Santo. Você diz: o Espírito de Deus que é santo, que habita em vós, que faz morada em vós. Né? Eu já tenho uma palavra nesse canal mesmo falando sobre a casa, né? Sobre como o dono da casa chega, que muda as coisas do lugar. Não vou entrar nessa área, porque eu estou falando de presença. Mas o Espírito Santo, ele habita em nós. Para habitar em nós, ele vai tirar coisas do lugar, cara. Ele vai tirar coisas que impedem o acesso dele. Ele vai. Obrigado, Espírito Santo. Ele vai tirar da tua vida coisas que estão impedindo de você acessar os céus, o reino de céu. Aquilo que você é morar no Espírito Santo, mas que está sendo uma barreira, um impedimento, que está as paredes que estão impedindo de você ter acesso a algo grandioso de Deus. O Espírito Santo me falou agora. Por isso que eu agradeci a Ele. Ele vai tirar. Ele tira da nossa vida toda parede que obstrui o acesso nosso ao reino do céu. Você carrega a presença de Deus. Pedro já disse, alguns instantes atrás, já falei a citação, que amor sou eu, dizendo: tu é deles, tu é um deles. Viu? Tu é um dos discípulos. Porque Pedro carregava a presença de Jesus. Não é porque Pedro usava as roupas igual a de Jesus. Não é porque Pedro falava igual a Jesus. Sim. Porque Pedro carregava a presença de Jesus. Irmão, quem carrega a presença de Jesus fala das coisas de Jesus. Por isso que Pedro falava igual a Jesus, como diz a Bíblia.
Porque Pedro, queridos, carregava a presença. Sabe? Então você vai falar das coisas que você está sentindo. Você fala dos seus sentimentos. Né? Daquilo que está dentro de você, você vai entregar. Eu já disse aqui que você não pode dar aquilo que você não carrega. Sabe? A igreja é isso. A igreja não é você galgar coisas espirituais para si mesmo, para querer ser melhor, para ser mais apresentável, para estar mais em destaque. Quem te destaca é o Espírito Santo. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, que o Senhor chegou por isso e falou, separa Paulo, cara, e a Bernabé para a obra que eu tenho chamado. É esse Deus que eu confio, irmão. É esse Deus que eu sirvo. É o Deus que revela. É o Deus que pode chegar para o meu pastor e falar assim, separa o Ronivaldo para essa obra. É o Deus que chega para o meu pastor e fala assim, separa o fulano de tal, a irmã fulano de tal, para fazer esta obra. Mas isso acontece se a gente estiver no monte da oração. Se a gente estiver em constante entrega ao Senhor. Porque quem separa é o Senhor. E quem manda e designa é o nosso pastor, o sacerdote da igreja. Entendeu? Moisés carregava essa presença. E homens de Deus, eu li um outro versículo que no começo, do 33 ali, do capítulo 33 de Êxodo, versículo 11, falando sobre quando Moisés subia, ficava ali, o jovem Josué, filho de Nun, que não se ausentava da tenda. Era uma pessoa jovem que ansiava a presença de Deus. Ele via tudo que acontecia com Moisés. Ele disse, eu quero carregar essa presença. E ele dizia em si, eu não vou me ausentar da tenda. Moisés não está aqui para me aprender com ele, mas eu vou estar aqui esperando ele voltar do monte. Voltar da oração, da busca, da entrega. Porque Moisés subiu o sol, eu não queria que ninguém subisse com Moisés. Nem animal, nem nada, nem ovelha, nem nada, nem ninguém, nem sacerdote. Não tem hora. Você, obrigado, Senhor, tu és maravilhoso. Tem hora que você tem que fazer como Moisés, irmão. A tua oração, entenda uma vez por toda, não é para te dar status, não é para te dar ser famoso, o cara que ora, não, irmão. A tua oração é para você ter um particular com Deus, uma conversa. Ah, meu Deus, como é bom conversar contigo, Jesus. Como é bom estar em oração e escutar o teu Espírito nos orientando, irmão. Bom, isso aconteceu com você, que tem hora que você não sabe o que fazer, você vai para a oração, de repente, você não estava enxergando na dica, você não tinha nenhuma direção, de repente você vê direções para tudo quanto é lado, é assim, vem todos os esclarecimentos na sua mente. Senhor, a presença de Deus. Então tem hora que você tem que ter um particular com Deus. Tem momentos, irmão, você não vai ter que chamar amigo para ir para o monte, porque o seu amigo não pode escutar, entender? Seu amigo não pode escutar o que você está falando com Deus. Ele não vai entender, vai até murmurar. Cara, esse colega aí, esse pastor, esse irmão, é mais louco. Esse irmão aí. Então tem hora, irmão, que você tem que ir no monte só. Tem hora que você tem que se colocar na presença de Deus só, dizer, Senhor, estou aqui, é eu, Senhor e eu. Eu não estou aqui orando para me apresentar, para o meu pastor ver, para a minha pastora, para o meu apóstolo, para os irmãos da igreja ou escutar. Eu estou falando contigo, porque unicamente que eu preciso mesmo, não é que ninguém escuta a minha oração, não é que a igreja escuta a minha oração, o que eu preciso mesmo é que o Senhor escute a minha oração. Ah, Ana, irmão, Ana. Ela chegou diante do sacerdote e de tanto ela buscar, ela não tinha mais palavra e ela só murmurava, ela só batia os lábios, ela só pensava em oração. O sacerdote disse, mulher, tu tá bêbada uma hora dessa, vai para casa, que é o que tu tá fazendo? E ela ficava ali, falando com Deus. Ela já não tinha mais força, mas ela batia os seus lábios. E o sacerdote, sem querer, sem saber o que ela estava pedindo, ministrou a resposta de Deus e falou, mulher, vai para casa, seja feito conforme o desejo do teu coração. E você já conhece a história. O sacerdote ministrou sobre ela e ela disse, agora eu recebo. Foi para casa. Com seu esposo, gerou um filho.
chamaram de Samuel, e esse menino foi entregue no tempo que ela tinha feito o voto. O próprio sacerdote recebeu aquela criança para ensiná-lo a ele a ser sacerdote. Porque sacerdote, irmão, é descendência. Se era sacerdote, seus filhos teriam que ser sacerdote. Sabe? E Samuel não era filho de sacerdote. Eu sou filho de pastor. Meu pai nunca foi pastor. Minha mãe foi crente, meu pai não. Mas eu sou pastor. Hoje eu tenho um filho que é presbítero, que vai ser pastor. Eu tenho minha família toda na presença do Senhor. Sabe, irmão? Mas isso é oração. A oração que o seu pastor não vê, que eu não vejo, é a oração que ninguém vê. Não queira orar para as pessoas ver você orando, irmão. Deus não vai ouvir, Deus vai ouvir, mas Ele não vai te atender. A oração que Deus responde como você clama de coração. Que você se coloca na presença do Senhor. Senhor, minha conversa é contigo. Eu não quero conversar com meu pastor hoje. Eu não quero conversar com meu amigo de trabalho hoje. Eu não quero conversar com minha esposa, com meu filho, com minha filha. O que eu quero hoje é conversar contigo. A minha conversa é contigo. A minha conversa vai ser com o Senhor. E essa é a minha situação. E eu sei que o Senhor pode mudar se o Senhor quiser. O Senhor não tem obrigação de mudar. Mas o Senhor pode fazer esse favor não merecido, essa graça na minha vida. E Ele não ele abre a porta. Eita, Ele fecha a porta. Irmão, as pessoas esqueceram de carregar a presença de Deus. E outros esqueceram. Outros já vêm há tanto tempo carregando a presença de Deus que se acostumou. Virou comum, é comum. Eu já sei pregar, já sei falar bem, já sei chegar uma excelente oratória. Meus queridos irmãos, estamos aqui reunidos nesta noite na santa presença do Espírito Santo e da Igreja do Senhor, que aqui está reunido juntamente com seus pastores, seus ministros, para junto. Já acostumou com a presença. Eu não acostumo com a presença. Porque a minha Bíblia diz que a gente não pode tornar as coisas espirituais como comum. Não é comum. A presença de Deus não é comum. E a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, a palavra de Deus diz, seja ela digital ou imprensa, que a presença de Deus precisa estar conosco. Jesus falou tanto sobre isso. Você é a luz do mundo. Você não pode botar essa luz dentro do armário. Você tem que iluminar, irmão. Tem que clarear. Entendeu, irmão? O Espírito Santo nos lembra da sua palavra. Jesus diz assim que o Espírito do Senhor não é limitado, né? Tem pessoa que diz assim, mas eu já fui batizado com o Espírito Santo, eu já prego. Não é isso só que Deus. Sai dessa bolha, irmão. Sabe, irmão? Tem pastor que tem igreja aí que tem 100 pessoas, fica 10, 15 anos com 100 pessoas na igreja. É ótimo, ele está mantendo ali aquelas pessoas, irmão, mas sai dessa bolha, meu colega. Você acha que Deus te chamou para você ficar ali, se contentar com 100 pessoas, com 80 pessoas, irmãos? Enquanto Deus pode salvar e colocar 1.000, 10.000 pessoas sob a tua responsabilidade. Acorda, irmão. O Espírito Santo de Deus não é limitado. Volta a carregar a presença de Deus, pelo amor de Deus. Volta a carregar, a transportar a presença de Deus, irmão. Volta a se colocar em oração. O Senhor está dizendo assim, ó, você orava muito. Hoje você ora. Às vezes nem para dormir você ora. Nem na hora do seu almoço você agradece pelo pão que Deus põe na tua mesa. Deus permite você ter na sua mesa. Você não ora mais. Você não tem conversa particular com Deus. E como é que você vai carregar essa presença? Como é que seu rosto vai brilhar? Como é que as pessoas... A luz vai se apagar, meu querido. O azeite que está na lâmpada vai secar, cara. E aí você vai ficar pregando ideologias, achismo, que você não tem mais azeite. Que a lâmpada se apagou. Como se abastece a lâmpada? Buscando azeite, em oração, na entrega.
Deus abençoe sua vida, tá? Último, para fechar aqui. Não pense você que tudo que você faz, tudo que Deus tem feito na sua vida, é pelo seu intelecto, é pela sua capacidade. Não. É por causa do que você carrega. Pastor, não é porque você é melhor. Não é porque você fala melhor. Não é porque você é um avivalista. É por causa da presença. Então não perca a presença. Continue buscando a presença. Continue se enchendo da presença. Continue transbordando. Moisés transbordou a presença que as pessoas viram de olhos nus, de olhos visíveis, de olhos carnais, de olhos de matéria, como você quiser usar o termo aí, o sinônimo aí. Ele viu. Arão viu. Não foi só o sacerdote que viu. Todo Israel viu. O rosto de Moisés brilhava por causa da poderosa presença de Deus. E hoje você carrega o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, ninguém olha para você e vê a presença de Deus ali. O que está acontecendo com você? Cadê a sua entrega? O Senhor te pergunta. Cadê a sua oração? Você acha que ser crente é só bater palma na igreja, é só adorar? Perfeito. Isso é uma das coisas. Mas você tem que orar, irmão. Você tem que descer. Ah, a vida é muito corrida. Ah, você chega da igreja cansado, irmão. Você tem tempo para maratonar a sua série. Você tem tempo para assistir filme. Você tem tempo para passear no shopping com a sua família. E precisa, viu? Precisa. É Deus, família e igreja. Tá? A igreja vem em terceiro plano. Primeiro é Deus. É claro que você vai ter o tempo para sua esposa, para seus filhos. Brinque com seus filhos. Beije seus filhos. Ame seus filhos. Sua esposa, sua família. Mas, irmão, não esquece de buscar a presença de Deus. Não esquece. Sem a presença, a tua casa ela vai desmoronar. Sem a presença, você vai ser um sacerdote sem azeite. E como você não tem azeite, você não vai conseguir iluminar mais sua casa. Seu filho vai olhar para você e não vai enxergar nada. Porque você não tem mais azeite. Então não esquece de buscar a presença. De se encher desse azeite. Tá bom, meu querido? Fique com essa palavra. Deus abençoe em nome de Jesus.